tem misericórdia de nós. Nós não somos super-heróis nem super-crentes, e não podemos bater nos nossos peitos, ó Deus, para dizer que não falhamos, porque toda hora nós erramos. Mas nós clamamos ao Senhor pela misericórdia do Senhor, que o Senhor trabalhe no nosso meio, arranca tudo aquilo que não provém de Ti, que nós possamos, ó Deus, ter estabilidade emocional, estabilidade espiritual, estabilidade financeira, e que a nossa saúde, ó Deus, possa estar bem para podermos adorar o Senhor, para podermos glorificar o Teu santo nome. Mas também, se nós não estivermos bem, a nossa adoração, ela tem que estar preparada dia após dia, porque, ó Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sou grato ao Senhor pela Tua igreja. Eu sou grato ao Senhor pela vida dos Teus servos aqui. Eu sou grato ao Senhor pela vida das crianças. Sou grato ao Senhor pela vida das minhas filhas. Sou grato ao Senhor pela vida dos vizinhos, do lado direito, do lado esquerdo, de trás, da frente, que nunca, ó Deus, nos incomodou com nada, nunca questionou, ó Deus, um culto nosso aqui. Somos gratos ao Senhor, pedimos ao Senhor que abençoe a vida de cada um, ó Deus, desses vizinhos, dando, ó Deus, a eles paz, tranquilidades, dando a eles toda sorte de cura e libertação. Pai, que o Senhor possa confortar o coração daqueles que perderam um ente querido no dia de hoje, e que a presença do Senhor, ó Deus, seja algo real na vida de cada um. Obrigado por tudo, Deus. Fala conosco nesta noite, através da Tua palavra, através do devocional, através dos hinos que vão ser entoados. Abençoa, Deus, aqueles que não vão poder estar no culto nesta noite, por motivo, Deus, que só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Depois você aumenta esse fundo só um pouquinho, tá? Ele está meio baixo. Põe para mim aí os hinos da África que estão ali, para nós louvarmos o Senhor com os hinos da África que estão. Tandinho, o que você me abandonou vocês ali? Não é nada que ele você liga a caráter, né? Camisinha rosa, das irmãs, né? Vai ser o Lauro. Tem cabeça pura? Já estou bem ontem? Né? Hã? Ah, isso é top. Acabou? Acabou lá? Foi um perdão real, o último da primeira carreira. Moisés, tá bom? Aí aumenta pra mim um pouquinho. Aleluia. O perdão de algo entregou ao rei, a voz sobrado ser. Corajosos, pois em tudo defender, marchando para o céu. Com valor. Formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo pronto
E trago se mostrar, não que seja o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, tem ao perder o seu perdão, vive sempre até morrer. Pois sejamos todos agentes reais e ao seu real perdão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, tem ao perder o seu perdão, vive sempre até morrer. Isso, vamos mais um. Vamos campeões da luz. Terceiro. Isso. Deixa eu ver se é esse aí. Ó, pode soltar a luz. É esse mesmo, pode ser. Aleluia. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o meu pecado e seu poder. A batalha e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, ao me receber ao céu como galardão, leva escudo se dá fé, pois a peleja dura é, as promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar. Eita glória! Aleluia, Deus!
e da salvação falai, a voz ao Senhor levai. Quer a igreja? É que vamos terminar a batalha aqui. Oh, glória! E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurel como galardão. Aleluia, que gostoso, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 7, verso 7. Vai ao Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Fabiana? Cecília também está bem? Ótimo. Mateus 7, 7. O que significa o símbolo 7 na Bíblia? Isto, menino. Parabéns. Mateus capítulo 7, verso 7. Diz assim: achou? Encontrarei todo mundo? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe um pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-nos também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se assentar. Dá um leve toque para baixar o fundo um pouquinho só. Isso. Amados, eu acredito que muitos já conhecem esse modelo de oração aqui, que é sobre a oração de Mateus capítulo 7. Aqui nós temos uma mascotinha, né, que é a Cecília, que está vindo ao mundo aí daqui um mês e meio, mais ou menos, né, estourando aí 2 meses. E como pai e mãe, que a maioria são aqui, a Bíblia está nos dando uma ilustração, o Herbert, Fabiana. Quando a Cecília chegar, pai, mãe, eu estou com fome, eu quero pão. E vocês vão lá e vão pegar e vão dar uma pedra para ela, dizer, toma, está aqui, come. Ou o filho pedindo peixe, você vai dar uma serpente para ele. Só que a ilustração ela vai dizer, vós, olha o que a Bíblia está dizendo, que nós somos o quê? Maus. Não é o pastor que está dizendo, não é a Bíblia que está dizendo que nós somos maus. E Deus vai dizer, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas ou boas coisas aos vossos filhos, ainda mais nosso Pai que está no céu. E Ele vai dizer, se pedir, Ele vai dar. Pastor, então por que muitas vezes nós pedimos e não recebemos? Porque pedimos mal. Porque ele vai dizer, se bater, a porta vai se abrir. Deus, Ele quer atender o nosso clamor. Deus, Ele quer abrir a porta para nós. Mas às vezes a porta se fecha. E às vezes nós insistimos batendo na porta e ela não abre. Às vezes nós clamamos pedindo a Deus para que faça algo para nós e Deus não faz.
Pastor, então tem algo errado, porque a oração está dizendo que se pedir, Ele vai dar, se bater a porta vai se abrir. Qual que é o segredo para mim receber? Pedir fé, insistência. Mas acredita, tem coisa que não adianta você pedir, não adianta você insistir, que Ele não vai dar. E eu já mostrei isso aqui inúmeras vezes, é bíblico. Eu quero pegar aqui, para encerrar esse devocional, para nós entrarmos no culto de louvor e adoração, a oração de Ana. Deixa eu explicar, vou primeiro olhar. Liga lá. O modelo da oração de Ana. Olha o que Ana, o que acontece com Ana? Ana era uma mulher de oração, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então por que ela não decidiu o milagre dela? Hã? Não sabia. Ela não sabia pedir. Mas a Bíblia vai dizer que todos os dias, né, todos os momentos de ofertar a Deus, ela estava lá. Ela orava. Porque a Bíblia diz que ela orava. Só que o segredo está o quê? A Bíblia vai dizer que quem fechou a madre dela foi Deus. Quem não quis dar filho para ela foi Deus. É Deus que não quis dar um filho para ela. Não estou entendendo, pastor. Como é que Deus não quis dar um filho e depois ela muda a oração e Deus dá um filho? Porque o segredo da resposta, a resposta daquilo que nós queremos está na oração bem feita. É uma oração com eloquência? Não. É uma oração sabendo direcionar para Deus a honra e a glória. Ela orava constantemente, mas a Bíblia vai dizer que no dia que ela chegou e prostra o joelho e vai chorar diante da presença de Deus e vai dizer: Deus, eu não quero um filho para mim. Olha o poder da oração dela. Eu não quero mais um filho para mim, eu quero um filho para ofertar para o Senhor. Olha o segredo da oração. Aqui está sendo gerada a Cecília, está quase vindo ao mundo. Para quem é essa criança? Para alegrar o coração dos pais. Mas para quem será ela? Ela será uma oferta para Deus. Quando se trata de uma oferta para Deus, olha o que ela faz. Olha o poder da oração. Ela orava constante, mas agora ela muda a oração. Ela diz: olha, Deus, se o Senhor me der um filho, olha só, irmão, segredo da oração, não é qualquer filho, não. Nada contra esse filhinho que está nascendo, mas ela vai dizer: eu quero um filho varão. Por que um filho varão? Porque naquela época quem era valorizado era os homens. Só que para terminar o processo da oração, ela diz o seguinte: mulher poderia ir para o templo para ser profeta, sacerdote? Não. Ela diz: eu quero um filho varão, porque eu quero que ele seja profeta e sacerdote na casa do Senhor. E assim que meu filho desmamar, ele não será mais meu, ele será do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que é como se rasgasse o coração de Deus. Deus ama quando na nossa oração nós ofertamos para Ele. Deus precisa de dinheiro? Deus precisa do seu filho? Não. O que Deus precisa? De adoradores. E que espécie de adoradores é esse? Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta vai se abrir. Vou mostrar como é que isso funciona na prática. Se eu te pegar aqui, parece que a dona Sônia é mais nervosa aqui, não é? Quando fala do livro de Apocalipse, ela fica aí. Hã? Apocalipse 7, 22. É. 22. Mas vamos pegar aqui mais, vamos pegar uma
vizinho aqui da frente. Está mais fácil. Se alguém chegar na sua casa, os dois estão brincando muito lá atrás, né? Às vezes eles brincam, come, dança, né? Se alguém chegar na sua casa, o Everett não está em casa, a sua porta é de vidro, dá para abrir a porta. Mas se fosse uma porta de madeira, alguém batesse, você ia logo abrir a porta? Quem você ia perguntar? Quem é? Se a pessoa disser o seguinte, é fulano de tal, e você não conhecesse, você ia abrir a porta? Talvez eu abriria, porque é meio coisa. Tá? Meio estranho, né? Você não sabe quem vai entrar na sua casa. A vantagem deles é que eles mexem com né? A gente não abre a porta para estranho. A gente abre a porta para quem a gente conhece. Nem todo mundo você chama para entrar na sua casa. Você chama quem conhece. Nem todo mundo você chama para sentar na mesa para almoçar, ou para jantar, ou para tomar um café. Você chama quem você conhece. Então o segredo, meu filho, quando bate na porta, Deus está assim. Deus não pergunta quem é, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas a pergunta é: o que você tem para me ofertar? Qual é o desejo do seu coração? Lembra quando Davi perguntou se existia alguém na casa de Saul para que ele pudesse ter compaixão? Ele ouviu a frase: existe alguém em Lodebar. Quem estava em Lodebar? Mefibosete. Ah, mas ele é aleijado dos pés. Manda chamar, porque não importa a deficiência, ele é da genética, da raiz, da paternidade de alguém, da adoração de Deus, daquele que presta culto, daquele que presta louvor, daquele que presta adoração. E a partir de hoje ele vai sentar na mesa do rei, ele vai comer na mesa do rei, ele vai vestir a roupa do rei. E nessa noite você entenda, Deus ele está atento ao clamor. Olha que a Bíblia diz: Deus está atento ao clamor que se fizer neste lugar. Pastor, que lugar é este? É no templo? Não, é aqui. Qual que é o clamor que você tem feito aqui? Hoje pela manhã eu fiz uma brincadeira aqui e olha como a gente começa. Alguns irmãos dizem 7h30, pastor, né? E eu disse: o nosso culto ele começa quando nós despertamos, quando nós acordamos. Porque aí eu começo o meu processo. O que eu vou fazer? Qual que é a coisa? Deus, muito obrigado, despertei. Porque naquele momento que eu despertei, tem muitos que não tiveram a oportunidade de despertar. Na hora do almoço, pego o almoço, vou apresentar a Deus: muito obrigado por esse alimento. Teve alguém que hoje, talvez até com o meu churrasquinho, obrigado, Senhor, por esse churrasquinho, ou pelo feijão tropeiro, ou pelo salpicão, ou pela lasanha, frango assado. Ótimo. Você está fazendo o quê? Agradecendo a Deus. Aí quando você chega num culto desse aqui, é provável que Deus vai derramar sobre vós bênçãos. Quando Deus chega para Abraão, ou para Abrão, pede para ele o quê? Pede o quê? Ele fala que não vai dar? Ele fala: eu vou ofertar. Não é meu? Conta para a mulher dele, porque suponhamos, vamos usar aqui, tem o Everett aqui. Eu acredito que o Everett é o mais chorão aqui. Né? Já deu para perceber, né? Ele é o mais fraquinho em relação emocional, né? Se Deus pedir um filho ele, talvez pedir a Cecília, talvez ele vai dizer: se é de Deus, ele coração na mão. Mas quando se trata da mulher, ela vai dizer: não. Custei quê? Você está doido? Não abre mão de jeito maneiro. Isso que foi o segredo que Deus fez para ela. Eu quero ser o filho. Deus não mostrou o segredo. Porque eu entendo que Deus só mostra a nós parte do processo. Está de acordo?
mostra até o limite dele, porque se Deus mostrar um pouquinho adiante, talvez nós não se empolga na emoção. Vai só até aí, eu vou te mostrando. Ao longo do caminho, eu vou te mostrando quais são os passos. Abraão sobe um monte, gloriar, com o coração dilacerado, triste. Vou entrar na história de Abraão só um pouquinho para vocês entenderem. Imagina eu sendo Abraão, com a mente. Eu vou falar como se tivesse a mente de Abraão. Nossa, Deus custou tanto me dar um filho. Agora o filho que ele dá, ele pede para me sacrificar, para me matar ele. Mas ele não questionava a atitude de Deus. Mas o coração dele ficava: ninguém amou por esse menino. E agora Deus vai usar o menino para quê? Para tocar a ferida dele. Pai, todo sacrifício que nós vamos aqui tem lenha, tem fogo e tem cutelo. Aquele menino apresentava o sacrifício com o pai, o que vocês acham? Pelo jeito que ele fala, ele apresentava. Ele fala: pai, estou vendo lenha, estou vendo fogo, tem cutelo. Mas cadê o sacrifício? Não se sobe no altar de Deus de mão vazia, pai. Olha o que aquele menino está dizendo. Não se chega na presença de Deus de mão vazia. Cadê a oferta? Imagina o Alisson. Se você soubesse que eu sei que é a oferta, será que você subiria? Hã? Imagina só. Se eu sou aquele menino, eu desço que eu vou correndo, irmão. Se eu sou aquele menino, na hora que o pai fala: Deus providenciará para si um sacrifício, eu já ficava meio receoso. Quando amarrou a cordinha na mão, falou assim: o que? Deita aí. Eu falei: o quê? Mas porque Deus, ele é sábio. Deus quer provar a intenção do nosso coração. Hoje é o culto de louvor, adoração, ministração profética. O que você tem para ofertar a Deus? O segredo da oração não está em pedir, está em oferecer. Porque a Bíblia vai dizer que é dando que se recebe. Quando você quer receber mais de Deus, oferta mais para Deus. E quando eu falo de ofertar mais para Deus, não estou falando de dinheiro. Quem me conhece sabe que eu nem falo de dinheiro mesmo. Mas eu estou falando de ofertar a minha vida para Deus. De fazer com que o culto seja agradável para Deus. É muito fácil vocês virem aqui cultuar para me agradar. Ou para agradar a equipe de obreiro, ou para agradar a membresia. Mas quem merece louvor e adoração é Deus. O segredo da adoração de Ana, da oração de Ana ser bem sucedida, é porque Penina, sempre quando Ana ia entrar no culto, ela mostrava aos seus filhos, né? Eu tenho, você não tem. O problema de nós não recebermos a presença de Deus é porque nós entramos na presença de Deus dizendo: eu faço, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Ana entra e diz: Senhor, só posso depurar de lágrimas, não tenho nada para ofertar. Mas se o Senhor me der, eu vou ser aquilo que será o Senhor. Então o segredo para ser bem sucedido, para a porta se abrir, é ofertar para Deus. Você tem um carro, mas o seu carro serve para o seu próximo, não serve para Deus. Você tem alimento, mas o seu alimento não serve para alimentar o do outro. Você tem tempo, mas o seu tempo não serve para ligar para alguém e dizer: olha, eu te amo. Você faz falta. O que adianta? Quando nós ofertamos para Deus, Deus retribui sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá, grupo de louvores, nova aliança. Mestre de oração, nova aliança, vai estar adorando a Deus. Irmãos, essas irmãs cantaram ontem na festividade para focar, tá? Arrebentaram ontem. Hã? Falaram muito ontem.
Sempre de oração na manhã, sempre de igreja para Pai Senhor. Ele tá para a corredeira. Yếu nó không? Rồi sao? Tá? Liga os microfones lá. Um fica aqui na mesa, um fica lá. Vocês falam baixo, vocês todos. Sabia que os caixões do B? O microfone da Sônia. Qual que é o número aí? Vai não? Eu conheço o seu cansaço, eu conheço a sua dor. Quando pensa estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá.
todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Dizer valeu a pena acreditar. Sim, valeu a pena acreditar. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está.
dizer o quanto o Senhor, Ele é bom para nós, amém? Queria dar a oportunidade ao evangelista para fazer aquilo que o Espírito Santo conceder essa noite, amém? Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus tem nos abençoado, irmãos. E todas as vezes que nós nos encontramos na casa do Senhor é para agradecer a Ele, para bendizer no nome dEle, para louvar a Ele. Toda honra e toda glória, ela tem que ser dada ao nosso Deus, né? Muitas das vezes o ser humano, o homem, ele tem buscado honra, glória, ele tem feito muitas coisas, mas querendo para si próprio se engrandecer. E isso não é a vontade de Deus, né? O que nós aprendemos sobre a palavra de Deus é que tudo é dele, tudo foi feito por ele. Nós temos que somente obedecer. Se nós quisermos ser o quê? Felizes, se nós quisermos ser prósperos, nós precisamos obedecer ao Senhor, né? Como foi falado aqui, o pastor já disse a respeito de Abraão ali, né? Com seu filho. Olha a obediência, olha o ensinamento da palavra, né? Como ele disse ali, o pastor perguntou se o filho dele fazia sacrifício com ele. Sim, o filho já cresceu junto com o pai. No ensinamento dos caminhos da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor ensinou para o seu pai, ele já passou para o seu filho. Essa é a promessa de Deus. Esse é o futuro para os filhos de Deus, né? Então o conhecimento, a dedicação, o ensino, né? Eu sempre falo que a palavra de Deus, ela é um testemunho, ela é um livro que nos ensina, ela é uma lei para os seres humanos e para os cristãos também, né? É a única lei que não muda. A lei dos seres humanos muda, né? Nós temos leis aí hoje, antigamente não podia casar uma mulher com mulher, nem homem com homem, hoje já pode. É a lei do homem, mas a lei de Deus continua a mesma, não pode. É pecado, vai contra a lei do Senhor. E é isso que o ser humano, que nós muitas das vezes deixamos a desejar, porque nós queremos seguir a lei, as leis dos homens, fazer a vontade do ser humano. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a devemos fazer a vontade de Deus, para sermos o quê? Próximos, para sermos felizes, né? É uma palavra de Deus, né? O pastor falando ali, então chamou a atenção. O filho já cresceu, o pai, o conhecimento da graça do Senhor. E é isso que nós precisamos para os nossos filhos, para as nossas crianças, para a próxima geração vindoura. Eu sempre falo, eu quando tive filhos, eu com a minha esposa, né? Quando tinha criança, ainda não conhecia o Senhor, eles começaram a ser criados no mundo, como eu mesmo fui criado, né? Mas depois de um certo tempo, passamos a levar ao conhecimento da palavra. É o melhor presente que nós damos para os nossos filhos. Muitas das vezes nós falamos que algo aqui vai ser doutor, vai ser médico, vai ser isso, vai ser aquilo. Talvez eu falo, vou falar aqui, muitos vão ao contrário, cada um tem um pensamento, o meu pensamento. Isso não é tudo para os nossos filhos. Muitas das vezes nós entregamos os nossos filhos assim para o inimigo, ó, na bandeja, vai lá estudar, lá não sei aonde. Um filho sem instrução, sem sabedoria, sai de casa e junto dos pais, vai para lá. Muitos prosperam, muitos dão lá um bom fruto, mas muitos não se perdem por falta de instrução, por falta de crescimento, por falta de alicerce de base. E desde o início da Bíblia, Deus criou o homem e a mulher para ser uma família, se tornar uma família, na obediência do Senhor. Eu quero só ler aqui, só um versículo da palavra do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 28,
e 2 só. Deuteronômio capítulo 28, 1 e 2 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Todas essas bênçãos, as bênçãos que foram aqui, né, declaradas por Deus. Então o segredo é obedecer, é ouvir e obedecer. Só ouvir, irmão, não vai resolver nada. Eu ouço tanta coisa, nós ouvimos tantas coisas, boas e ruins. Eu aprendi muito que nós devemos ouvir tudo. Nós podemos ouvir de tudo, mas nós temos que saber reter o que é bom para nós. Nós temos que fazer as nossas escolhas. Então, as obediências ao Senhor, e muitos de nós queremos obedecer a homens, a seres humanos, e quebramos a cara. Os ensinamentos que nós temos aqui, a lei do mundo. Isso aqui é só para a igreja, não é do mundo. Aqui é a lei do mundo, quando foi instituído o mundo, e nunca ela vai mudar, mas ela se renova todo dia, a cada manhã. Amém? Agradeço a oportunidade. Irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Deuteronômios é um dos livros que traz achego do homem para Deus. Se atentamente, a gente se dispor a ouvir a Deus. A igreja, nós como igreja precisamos entender o que Deus quer de nós. Se atentar a Ele, e Ele está disposto a nos abençoar, amém? Eu queria dar a oportunidade já comigo nesta noite também para fazer aquilo que o Espírito do Senhor lhe conceder, amém? Amém, igreja, na paz do Senhor. Amém. Vai que os irmãos vão saber a Bíblia aí. Salmo 138. Salmo 138. Mas para a nossa meditação, irmãos, encontrar, diga amém. E diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, atentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para
humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando em meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne, a tua benignidade. O Senhor é para sempre, e não desampares a obra das tuas mãos. Irmãos, mais para nossa meditação mesmo, mas me chamou muita atenção esse número 6 aqui, que fala: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, né? Então nós devemos ser sempre humildes, né? Na presença do Senhor, nós possamos ser sensíveis à voz de Deus, né? Mas o soberbo ele conhece de longe. Andando em meio à angústia, tu me vivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e na tua destra me salvará. O Senhor abençoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Então, que Deus está sempre atento aos nossos, né? Aquilo que nós nos oferecemos a Ele, né? A obra perfeita. E que nós venhamos ser não só ouvintes da palavra, mas possamos fazer a obra, fazer com excelência. Que Deus está sempre nos preparando, sempre nos capacitando. Aquilo que ainda nós não sabemos, Ele é capaz de nos colocar para, né? Viver experiência, né? Nós possamos meditar nessa palavra aí. É pequena, mas Deus possa estar usando cada irmão nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero apresentar os nossos visitantes, né? Nosso irmão Dionésio está nos visitando ali. Sinta-se à vontade, nosso meio, querido. Vamos dar uma saudação para ele, vamos lá? Lá, 1, 2, 3 e... Sou bem-vindo em nome de Jesus. Esta igreja ama você, no amor de Jesus. Se quiser, pode ficar. Traga consigo mais 5. Amém, meu querido? Fica à vontade, nosso meio. Irmão, deixa eu dar os anúncios da semana, antes de orar ao Senhor, tirar aqui os dias de oferta. Sexta-feira, né, nós temos culto de libertação, mas terça-feira tem ensaio com as irmãs aqui, amém? Eu quero fazer o possível para me chegar aqui terça-feira. Terça-feira você vai para a faculdade, meu filho? Terça-feira você vai para a faculdade. Tá. Depois a gente passa a reunião. Toniquinho não dá para só vir na reunião terça-feira também não, né? Também passa com a senhora. Você pode vir terça-feira? Só você sair nessa hora mesmo. Passa o que fica aqui. Será? Ah, não. Essa hora mais ou menos que é a hora que eu vou chegar. Clarice, Marlene, Carolina Sônia, Flaviana, Ana Sandra. Terça-feira. Até terça você já me orou. Em nome de Jesus. Não, tem muito hora de tempo também. Né, meu? Se você chegar até a 8 horas, você deve. Eu preciso ver com as irmãs a respeito de nós, né? Hoje é o quê? 20? 19, né? Mas tem 10 dias para nós fazer alguma coisa relacionada aí, né? Se é uma palestra, se é um chá com as irmãs no sábado, né? Uma conversa entre mulheres. Então nós precisamos ver isso aí, né? Vamos passar o mês de outubro, ó. A mesa ficou tão bonitinho, olha, né? Fazer um café aqui, né?
irmãs, um chá com as irmãs, um bate-papo. Por quê? Isso é importante. E nada disso acontece assim, eu vou fazer amanhã. Porque se eu for chamar um médico, uma médica, né, ela vai ter que ter um tempo. Se eu chamar uma psicóloga, ela tem que ter um tempo para programar uma palestra, uma enfermeira, né? E eu preciso ver isso com as irmãs terça-feira, né? Mesmo que às vezes eu não chego a tempo, estabeleça entre vocês aí, ver o que vocês querem. Queremos uma médica, queremos uma psicóloga, uma enfermeira, e me passa, mas eu vou chegar a tempo, eu vou sair cedo, se Deus quiser, né? Para nós tratarmos isso aí, pode ser? Pode ser, dona Sônia? Né? Dona Quinho, dona Sônia, Marlene, Clarice, Fabiana, Ludmila e Fabiana, né? Então faltando alguém, né? A Bia, terça-feira também, eu queria que vocês terça-feira juntassem aí, né? Fosse lá para dar uma visitinha para elas, irmãs, né? Mas terça-feira nós temos que bater esse papo aqui, né? Amém? Vamos combinar assim? Terça-feira, então, às 19h30, que vocês chegam aqui, né? 19h30. Quarta-feira não temos trabalho, quinta também não, sexta-feira curso de libertação. Já ouvi falar que o curso de sexta-feira foi uma bênção, né? Uma pena que tem irmãos que estão preferindo ficar em casa na sexta-feira do que vir para o culto. Irmãos, não fique em casa, né? Hoje alguém falou para mim assim, você tem 2 dias de culto só, né? Você precisa estar mais nos cultos também. Eu falei, eu preciso mesmo, mas eu estou fazendo estágio. O que? Aqui em Pocrane é 37 quilômetros, né? 37 quilômetros. Então eu estou tentando pegar estágio só até na quinta-feira para sexta-feira tá aqui, né? Já o domingo, às vezes eu tenho que estar o domingo de dia lá, né? Que é o dia de mais fluxo. Mas eu quero que a igreja ela se disponha nisso. Vamos estar nos cursos, vamos estar nos estudos, né? Hoje, né, a secretária da Escola Bíblica Dominical, nós tivemos 10 presenças só, não é isso? E tivemos 23 faltas, olha só. Sempre que a nossa média é acima de 50%. Né? A senhora está perdoada que ele justificou a ausência da senhora, tá? Só tem um esposo, né? Justificou a ausência da senhora, né? O Floriana também estava justificado, justificou ela. O diácono João também justificou a ausência dele, né? Justificou o Wallace, né? Aí aproveitou que justificou o Ebert também, né? Vai que cola. Amém? O diácono João também não está no culto hoje, ele mandou mensagem, né? Mas que ele justificou ontem. Foi ontem que ele mandou mensagem. Ele não chegaria a tempo, hoje ele mandou mensagem para ele, não chegaria a tempo, né? Ele estava no culto lá em Corredeira. E que talvez não chegaria a tempo, né? Então, domingo à noite, domingo de manhã nós temos escola bíblica dominical e domingo à noite culto de adoração ao nosso Deus, né? Eu quero todos os irmãos da igreja, todos, para nós fazermos um culto agradável a Deus, como nós vemos aqui hoje pela manhã. Eu quero ter a liberdade de dizer, Sandinho, prepara a abertura do culto para mim lá, dirige o culto lá, o Sandinho chegar aqui preparado. Né, Sandinho? Eu ouvi a dona Sandra, eu estava entrando no banheiro ali, saindo, eu estava percebendo o seguinte, a voz dela se destacando também entre os ciclos de oração. E ontem lá também, por isso, olha você ver, como é que Deus trabalha, né? Você dá uma oportunidade a ela, né? Virar para ela, hoje ela canta com prazer, né? Está junto ajudando as irmãs. Então, se nós fazermos isso, cada um juntar um ao outro, está meio desanimado, está triste, e dar uma força para ele, nós vamos ser muito mais fortes. Nós não precisamos de uma igreja abarrotada de pessoas. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam unidos num só
sua oferta, contribui para a obra do Senhor Jesus, amém? Olha só um hino de fundo aí. Eu não posso forçar também muito a minha garganta hoje, porque não é a garganta, né? É a gengiva. Que eu falei, eu fiz uma cirurgia sexta-feira e não era nem para mim ter forçado uma pregação ontem. Mas nem jantado. Hã? Não, pra vocês terem ideia, eu operei na sexta-feira, à tarde, por volta das 5 horas. Eu fui comer uma comida ontem, sábado, e foi ontem à noite lá no culto. Não podia fazer desfeita, né, Varão? É um culto daquele, os outros oferecem o jantar, sabe fazer desfeita? Ainda mais no estrogonofe, né? Mas hoje eu já comi um mingauzinho de mandioca, caldinho de mandioca. Aleluia. Está chegando também o nosso curso de virada de ano, né, irmão? Tá? Ela está trocando fralda, nossa, tá vendo? Você me fala se isso faz verdade. Mas vocês vão estar aqui conosco. Tá? Começa a pensar positivo. Em nome de Jesus, vocês vão estar. Tá? Ela tem que começar a passar a virar com a presença de Deus. Esse marido vai ser muito melhor. Mas prepara uma caminha para ela ali, um café para ela, uma máquina de pronto, para ficar no seu ambiente. Ué. Amém. Vou contar isso. Amados, eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé, né? Eu vou ler aqui o texto e quero convidar o diácono Nelson para orar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela vida dos ministros, dos ofertantes e também para que Deus fale aos nossos corações. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, um livro bem conhecido, de um texto bem conhecido, que é o livro de João, capítulo 3, verso 16. Hoje o evangelista falou um pouco sobre isso, né? E eu gostei a respeito de pregar uma palavra que ela exalte a Cristo, que ela vai contra o pecado. Porque hoje quase não se vê mais igrejas pregando contra o pecado. João 3,16, todos encontraram? Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os que amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal, o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Queria convidar o diácono Nelson para orar, agradecer ao Senhor pela vida dos ministros, dos ofertantes, e também para que Deus fale conosco através da tua palavra. Amém?
santa paz do Senhor Jesus. Amado Deus, soberano Deus e eterno Pai, nesta noite nós estamos na Tua presença, o Altíssimo, para honrar o Seu santo e grande nome, que o Senhor é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Por isso nós estamos, ó Pai, na Tua presença, buscando mais de Ti, Pai, para que aprendamos mais, para que quando o Teu reino descer sobre essa terra, nós possamos, ó Pai, contemplar a Sua grandeza. Por isso nós estamos buscando ao Senhor, buscando o Teu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite eu entrego o pregador da palavra do Senhor em Suas mãos, para que o Senhor reveste de glória e poder. Pai amado, Jesus querido, abençoa também os dizimistas, os ofertantes, Pai amado, as pessoas que estão na live, ouvindo esse culto de adoração ao nosso Deus. Abençoa, Senhor, todos, abençoa os necessitados, abençoa nossa semana de trabalho. Guarda-nos, ó Pai, debaixo das Suas asas, como uma galinha guarda os pintinhos debaixo das Suas asas. Pai amado, debaixo das Suas mãos nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Por isso, ó Pai, eu te agradeço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, diante do Espírito Santo do Senhor e diante da legião de anjos do Senhor. Pai amado, guarda-nos, proteja-nos debaixo das Tuas grandes e poderosas mãos. Amém, amém e amém. Eu quero agradecer também aqueles que estão participando da live, né? Diaconisa Diana, né? E a nossa irmã Etelvina, elas que estão participando da live, né? Que Deus abençoe a vida da Diaconisa Diana, né? Lá na cidade de Inhapim. E a irmã Etelvina, né? Não sei porque que a irmã Etelvina não veio para a igreja, né? Pertinho, né? Vou comer da chuva, acho que espantou ela, mas a vovó, né? Glória a Deus pela vida da irmã Etelvina e pela vida da diaconisa Diana, amém? Deus possa continuar abençoando essas vidas. Amados, vamos falar um pouquinho a respeito de João, capítulo 3, verso 16, que é o texto que fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No início do culto devocional, nós falou da importância de fazer uma boa oração e de saber ofertar para Deus alguma coisa. E eu já percebi isso muito nas igrejas, né? E já falei muito a respeito disso aqui. Ofertar para o próximo aquilo que não nos faz falta, ou ofertar para Deus aquilo que não nos faz falta. Isso não é de valor. A gente tem que ofertar aquilo que nos traz incômodo, que nos faz falta. Às vezes é muito difícil ofertar aquilo que nós tiramos de nós. Olha bem que muitas das vezes são ofertados. Eu me lembro uma vez de uma pregação na televisão que quando se fazia um bazar, às vezes a pessoa foi passar uma camisa, queimou ela nas costas, vai lá e dá uma oferta para o bazar da igreja. Quem aqui tem coragem de usar uma camisa com uma marca de ferro nas costas, outra feia? Quem aqui tem? Ninguém. A camisa queimou ou está rasgada, eu não tenho coragem de usar, mas eu vou ofertar para outro. Esses dias, minha menina pegou um pacotinho de alguma coisa e ela falou: pai, eu posso comer? Eu disse: não. Ah, então vou levar para dar para o meu coleguinha. Eu disse: também não. Porque se eu não bebo cachaça, eu vou te oferecer cachaça. Se eu não fumo cigarro, eu vou te oferecer cigarro. Se eu não prostituo, não adultero, vou falar para você que é bom, que é agradável, você tem que fazer mesmo. Olha o sacrifício de João, do livro de João, na verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, sem exceção, que deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes a gente olha para Deus como Deus vai ofertar Jesus como sacrifício nessa terra, como alguém sem amor, né? Como pode um Deus tão poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, pegar o seu único filho e ofertar ele por uma geração pecaminosa? Deus olhar o seguinte e falar: vou ofertar o meu único filho para um pastor que é pecador. O pastor da Igreja Batista Nova Aliança peca, faz isso, faz aquilo. Eu vou ofertar uma pessoa que não tem pecado para ele, para uma igreja pecaminosa, para uma igreja que peca, para um mundo que peca. E a Bíblia vai dizer em João e em Isaías 53, se não me foge a memória, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você imagina quando Jesus estava na cruz do Calvário, meus filhos? Eu estava conversando isso com uma amiga hoje, a respeito disso, de nós termos 3 coisas bem na nossa vida. Eu notei isso na escola bíblica dominical hoje. Enquanto o evangelista estava ali, eu peguei, veio da minha memória, eu anotei ali 3 áreas das nossas vidas que nós temos que estar bem. Estava comentando isso com uma amiga hoje. Primeira área que nós temos que estar bem na nossa vida é a área espiritual. Eu preciso estar bem espiritualmente. Porque quando eu estou bem espiritualmente, as coisas começam a fazer sentido, começam a fluir. A segunda área que eu preciso estar bem na minha vida é o meu emocional. Alguém consegue fazer alguma coisa com o emocional abalado? Consegue? Não consegue. A ciência e a neurociência, ela vai dizer que nós nunca devemos tomar decisões quando nós não estamos bem emocionalmente. A terceira área que nós precisamos estar bem é a área financeiramente. Você percebeu que quem está bem espiritualmente, quem está bem emocionalmente, quem está bem financeiramente, ele não está preocupado com muita coisa dessa terra? E eu imagino Deus, Ele olha para uma geração pecaminosa, e eu pego Jesus aqui, Deus pega o seu único filho e fala: vai, morre por uma geração. Quando ele chega na terra, ele é abandonado, ele é injustiçado. As pessoas só chegam perto de Jesus para quê? Para quê? Para ter benefício. Só para ter benefício. Você vai ver a Bíblia dizendo que todas as pessoas que estavam em volta de Jesus ou queriam cura, ou queriam libertação, ou queria comida. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela fala: se eu tão somente eu tocar, eu serei curado. Lembra do filho de Timeu? Jesus, tenha misericórdia de mim. Lembra dos 4 amigos que levou o seu amigo para ser curado, que passou ele por um telhado? Diz: ele precisa estar lá, porque Jesus vai curar. Deus olha e Ele quer ofertar o seu único filho, mas Ele deixa estabelecido uma coisa: olha, Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí muitas vezes a gente encontra com algumas pessoas que vai dizer o seguinte: sabe qual que é o mal de vocês ser crente? De vocês que falam que é evangelho? É que vocês falam que as pessoas que não servem a Deus vão para o inferno. Eu não falo nada. Quem fala é a. Quem fala é a. Tem como provar isso na Bíblia? A Bíblia dizendo aí: quem crê
será salvo. E quem não crê? Irmãos, é notório. A gente não precisa ser esperto para dizer que existe um terceiro caminho, não. O alinhamento entre Deus e o homem é uma bifurcação. Eu acho que é isso que é o nome. É isso, aquele vizinho? É uma bifurcação. Você chega ali, há uma bifurcação. Cá e cá. Não tem uma terceira linha. Ou é céu, ou é... Você sabe, você não quer falar. Ou é céu, ou é... Quem não vai para o céu, vai para onde? Mas tem uma terceira linha. Tem não? E quem não vai para o inferno? Então, irmãos, está aí. Não é o pastor que está dizendo, não é o crente, é a Bíblia que está dizendo. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí eu vejo muita gente dizendo o seguinte: eu creio, eu só não sou crente, mas eu creio. Mas que espécie de crer é essa? Porque para mim crer eu preciso praticar aquilo que a Bíblia ensina. Não tem como eu crer que Jesus vai me libertar do pecado se eu não quero ser liberto do pecado. Que espécie de crença é essa que eu creio que Ele é capaz, mas eu não quero ser liberto? Que espécie de crença que se estabeleceu agora, que uma vez salvo, salvo para sempre? Se eu não abrir mão do meu pecado, eu não vou ser salvo. Posso viver uma vida de anos na igreja, mas eu não vou ser salvo. Pastor, mas o senhor pode falar muito bem, o senhor pode pregar. Posso, mas se eu não tiver uma vida de santidade, meu fim será inferno. Isso é bíblico. O amor de Deus é incondicional, sim ou não? Mas a justiça de Deus também. Ele é tão amoroso, que Ele não impede e nem atrapalha a sua semeadura. Não. Né, Sandinho? Sandinho já plantou alguma coisa lá na chácara, né? Aqui, muitos aqui já devem ter plantado alguma coisa. Quando você planta alguma coisa, você espera o quê? Mulheres aí principalmente. Eu vou plantar uma rosa. O que você espera? Que ela nasça, floresça e fica aquela, como é que fala? Pétula bonita, né? Não é isso? Você não vai plantar lá uma rosa e vai nascer lá, como é que chama aquele trem que é difícil, que tem umas batatinhas na terra? Tiririca, né? Você não vai esperar isso. Você não vai plantar milho e esperar colher feijão. Não. Você planta algo e fala o seguinte: eu quero colher isso. E na seara de Deus não é diferente. Ele é tão amoroso que Ele diz: você quer plantar discórdia? Pode plantar. Você quer plantar desunião? Pode plantar. Você quer plantar adultério? Pode plantar. Você quer viver uma vida de fornicação? Pode viver. Você quer viver uma vida de mentira? Você pode viver. Deus não impede isso, irmão. Olha para você ver como é que Deus é bom. Você quer viver com adultério? Ele deixa. Você quer viver uma vida de fornicação? Ele deixa. Você quer viver uma vida de mentira, enganando os outros? Ele deixa. A única coisa que Ele não deixa? Entrar no céu. Porque Ele é justo. E Ele diz: tudo aquilo que o homem semear, certamente vai colher. Olha que Deus justo. Olha aqui. Quem crer nele não é condenado. Porque quem tem uma vida de crer em Deus, abandona o pecado. Quem tem uma vida de crer em Jesus, não quer viver uma vida de compatibilidade com esse mundo. Irmãos, olha para mim.
Não é porque eu sou um pastor que eu não erro, não. Eu tento, eu tenho falha. Você acha que tem hora que não dá vontade de enganar alguém? Não dá, claro que dá. Se você falar que não dá, você está mentindo. Tem hora que dá vontade de abandonar a crença? Não dá, claro que dá. Dá. Mas ele vai dizer o seguinte: você crê. Quando você crê, ainda que venha essa vontade, você fala o seguinte: mas se eu começar a semear coisas ruins agora para frente, eu posso ter vivido uma vida de 100 anos dentro da igreja. Mas quando eu chegar no portão celestial, quando eles virem fazer a leitura do livro e dizer: ei, Rosinaldo Pereira do céu, já olhou para mim? Não, você acha que eu não estou conseguindo ler sua mente. O seu nome não está escrito aqui, não, mas tem que estar. Eu vivi 100 anos na igreja. Viveu mesmo. Mas você viveu na igreja. Você não viveu em Cristo. Porque há uma diferença. Eu tenho que estar em Cristo e Cristo tem que estar em mim. Não vale simplesmente eu estar na igreja. Eu tenho que estar fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Não é eu que estou dizendo, irmão. Para herdar a salvação não basta ser crente, tem que ser servo. Não basta ter roupa de crente. Lembra de Saul? Saul tinha roupa de rei, não era? A roupagem dele era extraordinária. Mas ele não era rei. Pastor, era sim, a Bíblia diz que era. Irmãos, quando você olha, Saul foi escolhido por quem? Pelo povo. Aí, quando você vai olhar a história, Deus vai falar o seguinte: vocês querem um rei? Vocês querem ele? Então vocês vão ter ele. Saul foi bom aos olhos de Deus. Aí, quando nós vamos olhar a diferença de servir a Deus, ter roupa, roupagem, não essa roupa externa, mas interior, de presença de Deus, a gente olha para Davi. Aonde estava Davi? Em meio às malhadas ovelhas de seu pai, lá no campo de luta, lutando com o urso, lutando com o leão. Mas ele tinha o que? Roupagem de Deus. Porque não é o homem que achou Davi, mas a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer o seguinte: achei a Davi, deu certo. Você quer ter uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus, chegar lá o seu nome está escrito no livro da vida? Não vou pedir você que tenha uma vida de 100% de santidade, não. Mas reconheça o seu pecado, a sua fragilidade. Reconheça que se você não crê no poder do Filho de Deus, você não vai ser salvo. Ah, mas eu creio em Deus. Ah, eu creio no Espírito Santo. É o suficiente? Aqui está dizendo o quê? Crê no Filho de Deus. Hoje pela manhã nós falamos a respeito disso, das 3 eras que nós passamos por ela. Houve a era de Deus, aonde Deus escolhia profeta, Deus escolhia sacerdotes. E houve agora a época, essa época aqui está dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira que se enviou o seu Filho de jeito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Filho de Jesus. Esta é a época que nós estamos vivendo. Mas haverá agora uma terceira época. Quer dizer, agora nós estamos vivendo ela. Porque essa época aqui era a época dos judeus. Mas agora nós estamos vivendo a terceira época. E Jesus ele diz o seguinte: eu vou e vou enviar outro Consolador, para que vocês não fiquem só.
cuidado, porque tudo que você semear agora, depois da época do Espírito Santo, já era. Pastor, isso é bíblico? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo for retirado dessa terra, até para você se entregar para Cristo será difícil. Para finalizar, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, porque as suas obras, para que as suas obras não sejam questionadas. Você já viu tanto de pessoas que às vezes você conversa com ele, que eles dizem assim: aí eu não vou para a igreja, porque vocês crentes gostam muito de julgar o pecado da gente. Você já ouviu alguém falar isso? Já ouviu? Ou é só eu que já ouvi? Vocês eram tudo, eis isso, eis aquilo, agora foi para a igreja e se tornou santo. Por que as pessoas não vêm para a igreja? Porque elas têm medo daquilo ali, o que é Jesus que está dizendo aquilo ali. Quem faz o mal não quer ir para a igreja, para a presença de Deus, porque ele tem medo das suas obras, suas más obras serem questionadas. Porque eles não querem consertar. Eles querem viver uma vida dupla. Está na igreja e está fazendo pacto com o pecado. Estão na igreja, mas quer estar vivendo uma vida de pecado. E para Deus não funciona. Lá no livro de Apocalipse vai dizer: porque és morno, porque não és nem frio, nem quente, mas é morno, estou a ponto de vomitar-te da boca. Ou seja, pessoas que deixam Deus doente, pessoas que deixam Deus com náusea. Então, se as pessoas não querem ter uma vida de santidade com Deus, porque elas não querem que os seus pecados sejam expostos ou questionados, porque elas não querem consertar. Mas aqui vai dizer, para finalizar aqui, o termo ele vai dizer: olha, mas quem pratica a verdade, olha só, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, eu sempre falo o seguinte: quando você faz o bem, é notório. Quem que gosta de ser elogiado? Faz um bom serviço lá na gente, que chega lá: nossa, você fez um bom serviço. A gente se sente honrado, sim ou não? Sim ou não, gente? Se dia alguém falou comigo o seguinte: você está sendo muito requisitado, né? Alguém falou isso comigo que eu comentei, né? Que as pessoas querem, me chamam para um setor, para outro. E é muito ser requisitado, mas a gente gosta de ser elogiado por um bom trabalho que a gente faz, né? Quando as irmãs cantam bem, a gente elogia, fala: nossa, cantou bem, né? Sua evangelista ministrou bem. A gente gosta de ser elogiado. Gosta. E ali está dizendo: olha, quem faz o bem, ele vem para a luz porque ele gosta de ser elogiado, das suas obras, suas boas obras sejam expostas. E Cristo, ele tem esse propósito de nos honrar, de fazer com que nós fazemos hoje, e às vezes nós recebemos um elogio, amanhã nós queremos fazer melhor, porque a nossa intenção é estar bem com Deus. Estar bem com o homem não, porque tem dias que eu vou agradar o Sandinho, tem dias que eu não vou agradar a Dona Sandra, tem dia que eu vou agradar a Marlene, tem dia que eu não vou agradar o Wallace. Mas quando eu agrado a Deus, eu sei que um dia que eu não agradar o Sandinho, no outro dia eu vou falar o seguinte: está tudo bem, porque eu estou agradando a Deus. E o dono de tudo é quem? Deus. Eu quero só deixar cuidado nessa noite: Deus, ele te ama muito, mas muito mesmo. Eu posso provar isso no encontro 3:16, que é o amor. Que amor é esse? Vamos ver se vocês sabem. Incondicional, mas eu quero o nome desse amor. Pleno? Não. Também poderia, Amor ágape.
que é o amor que o Diácono Nelson falou e que o irmão Milton também falou. Amor incondicional, amor pleno. O que é um amor incondicional? Nada do que eu fizer vai suprir esse amor. É um amor que muitas coisas eu não tenho condições de chegar no limite desse amor, mas ele me ama a ponto de dar o seu filho para morrer por mim. Agora você imagina que você está aqui hoje, não é mérito seu, não é privilégio seu, é mérito de Deus que te deu a oportunidade. Que você no dia de hoje possa entender o que eu sou diante de Deus. A nossa soberba, irmão, prepotência, arrogância, não vale nada. A Bíblia vai dizer que a nossa essência, ou a nossa bondade, tudo aquilo que nós achamos de bom, é como um pó na balança. Você já viu um pó na balança? Quanto que pesa? Nada, você nem sente. E ela vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Eu nem preciso falar aqui o que é trapo de imundícia, né? As mulheres muito bem sabem aí o que a Bíblia está dizendo. Então vamos ser sinceros. Vamos ofertar para Deus o nosso melhor. Nosso melhor. Vamos reconhecer o amor de Jesus, esse amor ágape, esse amor incondicional. E vamos nos redimir dos nossos pecados. Não estou chamando você para ter um padrão de santidade elevado, ser mais santo do que ninguém, não. Mas reconhecer. Lembra do fariseu publicano? Ele era pecador e ele reconhece: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou digno de estar aqui, eu sei que eu sou digno disso, daquilo. Aí a Bíblia vai dizer que Deus vai seguir, esse está em paz justificado. Ele reconheceu o seu pecado e a sua justiça. O que Deus quer de nós é que nós reconhecemos que somos falhos e somos pecadores. Nada mais do que isso. Não espera que você vai encontrar alguém de padrão de santidade que não peca. É impossível, biblicamente falando. Porque a Bíblia vai dizer que o único que pisou nessa terra que não teve pecado foi saber. Porque a Bíblia vai dizer: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não espere que você vai chegar numa igreja e falar assim: todo mundo aqui é santo. Pelo contrário, eu vou olhar e vou dizer o seguinte: aqui tem uma geração, uma igreja de pecadores. Qual que é a diferença? Reconhece que peca, que faz, que erra. E é por isso que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça no pecado, mas tenha vida eterna com ele. Amém? Vamos embora para a nossa casa. Eu quero mais uma vez agradecer Dionísio, né? Dionésio, por estar presente conosco hoje, cultuando a Deus. Agradecer os irmãos que também saíram da sua zona de conforto. Hoje foi um dia que eu consegui dormir de dia, depois de muitos anos. Uma chuvinha dessa, né? Enquanto tinha alguns trabalhando aí, eu estava em casa dormindo, descansando. Né, Ludmila? Né, Weber? Dormiu também? Dormiu? Teve tempo para dormir? Mal demais. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Como o Senhor tem sido bom conosco. Como o Senhor tem sido generoso conosco. A tua palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da presença ou da glória do Senhor. Nós reconhecemos que nós erramos, que nós somos falhos, e pedimos que o Senhor fique conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Perdoa as nossas falhas, para que a nossa oração possa chegar no trono do Senhor. Pai, e no decorrer desta semana, nós possamos entender que a mão do Senhor vai estar conosco em tudo aquilo que nós fizermos, ou tudo aquilo que nós prepararmos, tanto para a nossa vida quanto para o Senhor. Nos guarde, nos perdoa, nos livre de tudo aquilo que não provém de Ti. Que nós sejamos instrumentos do Senhor nessa terra, para levar a outras vidas a presença do Senhor. Somos gratos ao Senhor pela presença do Senhor neste culto, através das irmãs que louvaram, através dos visitantes.
através daqueles que estão participando da live, através daqueles, ó Deus, que de uma forma direta ou indireta tem sido alcançado pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua misericórdia. Muito obrigado por tudo, Deus. Mais uma vez eu peço, Senhor, que conforte o coração daqueles que perderam um ente querido no dia de hoje. Que a mão do Senhor possa estar sobre essas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada no sangue do Senhor Jesus, diga amém. Então terminado, vamos